Depois de um período cheio de incertezas, como o que vivemos com a pandemia do coronavírus, uma das questões que tem surgido com muita frequência diz respeito ao impacto dessa crise nas relações contratuais. Será que pode acontecer uma quebra geral de contratos e a diminuição das atividades econômicas? Quem vai explicar para a gente é o advogado e professor de Direito Civil, Maurício Bunazar. Maurício, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A pergunta é, então, a gente corre o risco de ter um medo com as decisões da Justiça nos próximos meses, ou seja, medidas que estão sendo aprovadas agora, inclusive o STF derruba. Isso está causando uma incerteza muito grande, imagino, principalmente nas relações contratuais, não? Sim, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Realmente, esse ponto que você levantou é um ponto importante, não é? Está havendo um movimento de descumprimento em massa de contratos, o que não é algo recomendável. Então, realmente, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas têm a sua renda diminuída, mas, diferentemente de algumas orientações que vêm sendo dadas, às vezes até de maneira um pouquinho irresponsável, me desculpe ser assim tão direto, nós não podemos simplesmente deixar de cumprir os contratos, não é? Diante de uma situação de impossibilidade de cumprimento contratual, é fundamental que as partes tentem uma negociação. E só diante da frustração dessa tentativa de negociação é que se deve ir para o judiciário. E mais um ponto é importante de ser destacado, não é? Há algumas decisões judiciais equilibradas, realmente há algumas decisões muito equilibradas, principalmente aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas em alguns outros estados, até mesmo aqui no Estado de São Paulo, já houve uma ou outra decisão, simplesmente dizendo que não se paga nada momentaneamente. Isso vai acabar gerando uma situação problemática, não só por uma quebradeira geral, não é, de empresas, negócios, etc., mas também gerará consequências para as pessoas que eventualmente ajuizaram essas ações. Por quê? Porque uma coisa é você obter uma decisão imediata que diz, não pague nada por enquanto. Mas vamos imaginar que no futuro o juiz diga, você deve pagar tudo isso que você deixou de pagar. Olha, aí vem um valor altíssimo acrescentado de multa contratual, honorários de advogado, e a coisa vai ficar bem mais complicada. Ou seja, essa é uma preocupação que as pessoas devem ter, não tomar uma decisão, um empregador, um empresário, um profissional do trabalho, não tomar uma decisão no calor do momento, ou seja, analisar todos os prós e contras e deixar isso bem claro, via contratos, via aconselhamento de advogados? Exato, é fundamental conversar com um profissional da área e tomar cuidado com algumas informações que estão sendo veiculadas na internet por alguns advogados que dizem, simplesmente não pague o seu locador, não pague o seu fornecedor, deixe de pagar. As coisas não funcionam dessa maneira. Repito, é verdade que essa pandemia impacta diretamente nos contratos, sem dúvida, mas é fundamental que as partes, num primeiro momento, busquem elas mesmas reequilibrar este contrato. E só na impossibilidade de uma composição amigável é que se deve procurar obter auxílio judicial, ou seja, obter uma decisão judicial, melhor colocando. Professor, essa situação também vale para quem tem contratos internacionais, porque a situação também internacionalmente está ficando muito mais complicada, né? Com países fechando fronteiras. É um momento delicado também e isso pode prejudicar ainda mais contratos que estavam vigentes e aí com essa impossibilidade, e aí você envolve jurisprudência de países diferentes. Como agir, então? Exatamente. A questão toda, sua pergunta é excelente, né? A questão toda nesse caso é saber qual que é a expressão técnica é foro competente. Traduzindo para os nossos telespectadores aí, em qual país é que a questão deverá ser discutida? Se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na China, se é na Itália. A depender do local em que a questão tiver de ser decidida, as soluções certamente variarão conforme a jurisprudência daquele país, conforme o estado
da crise naquele determinado país. Então, o que não há neste caso são soluções fáceis. Professor, quero agradecer demais a sua participação e jogando um pouco de luz nesse cenário escuro que a gente está vivendo e de muitas incertezas. Obrigado, professor. Eu é que agradeço. Obrigado, boa noite.